O Natal chegou no fundo do mar e os habitantes da Fenda do Biquíni já estão se preparando. Mas e vocês, estão preparados para descobrirem todos os segredos do episódio especial em stop motion do Bob Esponja? Mas antes quero começar com um desafio. Eu te desafio a comentar o nome de todos os personagens que não foram afetados pelo Marlânio. Isso mesmo, não foi só o Bob Esponja. Já vou começar dizendo que foi muito difícil. 5 segundos do episódio demoravam pelo menos um dia inteiro de trabalho. E eles chegavam para gravar antes das 9 da manhã e só saíam mais ou menos à meia-noite. Ao todo, o episódio foi gravado em 5 meses, mas isso sem contar os que foram usados para algumas pesquisas de produção, antes do início das gravações em outubro de 2011 na Califórnia. O processo ainda contou com as orientações do criador do Bob Esponja, que opinou em algumas piadas e semanalmente visitava os sets de filmagem. Tudo foi feito do zero, os bonecos dos personagens, as roupas, os cenários, tudo do zero. E Bob Esponja foi o boneco mais difícil de produzir. Ele era de espuma e tinha umas 50 partes, dezenas de peças de reposição, como braços, narizes e muitos tamanhos de bochechas e sardas. Isso sem contar com a boca, porque tinham mais de 100. Tudo isso para contribuir com as diversas expressões do personagem. Já o Patrick era de lã e seu cachecol foi feito à mão com todo o cuidado do mundo. E a movimentação dos bonecos era feita com um cabo que depois era removido na edição. A neve usada no desenho foi feita de bicarbonato de sódio. Ao todo, quase 20 kg de glitter foram usados, e 10 kg de lascas de madeira foram também usados para compor o cenário do domo da Sandy. Juntando todas as peças do cenário dá um total de 38 tipos diferentes de espuma. Esse episódio foi baseado numa música escrita em 2008 por Tom Kenny, a voz original do Bob Esponja. Aqui no Brasil conhecemos ela como Não Sejam Mala, é Natal. Ela foi lançada em 2008, 4 anos antes da estreia do episódio. É sem dúvidas um dos mais queridos entre os fãs. E com razão, já que é um episódio fantástico. Mas nem tudo é perfeito. Agora eu vou apresentar alguns errinhos que são possíveis observar no episódio. Enquanto Bob Esponja decora sua casa para o Natal, o Pisca-Pisca fica em frente à sua porta, mas na cena seguinte ele some. Aqui o Plankton segura com as mãos a bandeja que acabou de sair do forno sem se queimar. Assim como o lugar onde ele pisa que deveria estar pegando fogo. E outro erro no balde de lixo está na tabela periódica. A maioria dessas abreviações dos elementos estão erradas. O garfo que causa o acidente do pirata no início do episódio muda de uma cena para outra. Não sei se você notou, mas nesse episódio Bob Esponja não usa o seu capacete enquanto está na casa da Sandy. Segundo foi revelado numa entrevista há alguns anos, o motivo era porque seria muito caro ter um capacete no Bob Esponja. Agora, por que seria caro? Não faço ideia. No final da música Não Sejam Mala, vemos que o Bob Esponja pula como numa cama elástica nessa guirlanda de Natal, mas quando ela é virada, não vemos nada ali. Um detalhe muito legal que só percebi esse ano quando reassisti o episódio é que esse uniforme é o mesmo do episódio Doidos pela Banda. Na época em que estreou, o episódio foi um sucesso com quase 5 milhões de telespectadores. Naquela semana, a Nickelodeon se consolidou como a rede mais assistida. Se você fosse dar uma nota a esse episódio, qual seria? Tenho um amor muito grande por essa história. É muito nostálgico. Assisto esse episódio todos os anos desde 2014. Mas tem críticas. Eu particularmente não gosto da estética desse Papai Noel. E alguns momentos se contradizem, como por exemplo quando o Plankton fala isso. Tudo que eu faço ele vê todo plano que chega ao fim. Até que é divertido, ele está de olho em mim. Se isso é verdade, como ele não viu que foi o Plankton quem fez o robô do Bob Esponja? Como ele não viu fazendo o bolo de frutas? O episódio é fantástico, um dos meus favoritos da 8ª temporada, porém não há dúvidas das falhas da construção desse personagem. Mas isso nem de longe muda o fato de que esse episódio é muito, muito bom. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem suas notas e opiniões aqui nos comentários. Clique no gostei porque ajuda bastante o canal. Feliz Natal, crianças!